dia, queridos. Tudo bem com você? Graças a Deus. Tempo gostoso, né? Sozinho apareceu aí. Glória a Deus, que você pôde chegar aqui, que você pôde separar esse dia para estar conosco aqui, para louvar ao Senhor, para exaltar o nome dEle. Vou esperar você entrar, você sentar, para a gente poder começar. Muito bem. Hebreus 4,16 diz assim: portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amém? Amém. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Eu convite a você, agora que a gente vai louvar ao Senhor, a gente vai exaltar o Senhor, a gente tem que entrar nesse momento com confiança, sabendo que a nossa voz, aquilo que a gente vai entoar agora, cantar, precisa chegar ao trono da graça. E só é possível chegar o meu louvor ao trono da graça quando o meu coração, quando a minha vida, ela está alinhada e conectada com a de Deus. Tem algum pecado aí que está impossibilitando de você fazer isso? Alguma coisa que você está carregando, que você não consegue cantar agora? Vamos orar. Fala para o Senhor: Deus, eu quero te adorar, eu quero te exaltar, eu quero te louvar. Perdoa, Pai, os meus pecados. Limpa o meu coração agora, nessa hora. Eu não quero apenas mexer os meus lábios, mas eu quero que o meu coração esteja, de fato, vivendo aquilo que eu vou cantar agora. Pode ser que você está carregando algum problema, alguma dificuldade. Isso tem atrapalhado você de louvar ao Senhor e entrar na presença de Deus. E a Bíblia diz lá em Isaías 63:1 que o que faz separação entre nós e o vosso Deus são os pecados. Precisa confessar. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. A Tua presença é santa, a Tua presença é maravilhosa, magnífica, e é impossível alguém chegar sujo, com o coração cheio de pecado, maltrapilho diante do Senhor, se nós não confessarmos e não colocarmos diante do Senhor os nossos pecados. Pai, então limpa agora em nome de Jesus cada coração, as mentes. Deus esteja sondando agora, Pai. Nós queremos te louvar, queremos te adorar na beleza da tua santidade. Não deixe, Deus, que o meu louvor só fique aqui nesse ambiente, mas que eles possam chegar ao teu coração. Receba, Senhor, nosso louvor como aroma suave. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Coloque em pé, queridos. Temos motivos de sobra para adorar o Senhor.
Temos motivo de sobra para dizer: Deus, muito obrigado, Senhor. Eu te adoro, eu te exalto, eu te louvo. Motivos variados. Eu queria pelo menos 3 pessoas que pudessem falar para mim quais são os motivos que eu tenho para adorar o Senhor, para louvar o Senhor. Pela sua vida, pela salvação, pelas misericórdias de Deus, pela graça do Senhor. Então, queridos, inúmeros motivos nós temos para adorar o Senhor. A gente vai adorar esse Deus que tudo fez, que nos mantém de pé, que nos faz. É Ele que permite a gente estar aqui para louvá-lo. É Ele, é Ele. Não é bondade nossa, não é porque eu sou bonzinho ou porque... não, é porque Ele é misericordioso. A graça dEle é sobre nós todos os dias. Adorar é quem tudo fez. Mas só vai reinar se você deixar. Só se você deixar. Não sei você, mas Deus tem falado comigo demais essa série aí de mensagem na carta a Tito. Né? Tem falado muito ao meu coração. Muitas coisas que eu preciso rever. Conceitos meus que eu preciso avaliar. E hoje a gente vai falar sobre tudo tem seu lugar. E a música que a gente vai cantar vai falar assim: melhor, não é isso não. Eu só quero estar onde tu estás, habitar em tua presença. E o melhor lugar, queridos, para nós estarmos é aos pés de Cristo, é no centro da vontade de Deus. E essa música vai falar isso. Quero estar onde estás.
chegou mensagem para você. Deus, que seja verdade isso da nossa vida. Queremos que possamos todos os dias estar onde o Senhor está. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Ele é o Senhor. Ele é absoluto. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano. sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Eu não sei você, quando você canta essa música, o que passa no seu coração, na sua mente, não sei. Se você está cantando, é o mundo real. É o Deus que move o céu, que move a terra. É o Deus que é dono de tudo. Ele é absoluto. Senhor, está soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és Deus, que apesar da glória que tu tens, tu se importa comigo, pecador, miserável, muitas vezes egoísta, muitas vezes egocêntrico, mas tu se importa comigo, Jesus. Muito obrigado. Tu és Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos.
buscando vidas entregues por completo nas mãos dele. Se você deseja experimentar mais de Deus, participe do Ouse. Será um tempo para ser desafiado em sua fé, um tempo para tomar decisões, atitudes e sair do lugar. Dia 7 de setembro, das 15 às 20 horas, aqui em nossa igreja. Não fique de fora. Vem aí mais um encontro das mulheres aqui em nossa igreja. No dia 1 de setembro, sexta-feira, às 20 horas. O tema abordado será Saúde da Mulher. Como anda a sua? A palestrante será Kelly Ferreira. Venha e traga suas amigas. Traga um prato de doce ou salgado. Atenção, no dia 2 de setembro, às 19 horas, aqui em nossa igreja, teremos a apresentação da peça teatral O Caso dos Papiros Não Egípcios. Não fique de fora, venha prestigiar e traga seus amigos. O ingresso custará R$ 5 e 1 quilo de alimento não perecível. E você não pode perder mais uma quarta a mais. Dia 6 de setembro, quarta-feira, às 20 horas, aqui em nossa igreja. Continuaremos com o estudo dos 7 pecados capitais. Dessa vez, abordaremos o tema ira. E quem ministrará será a irmã Marise Paiva, coordenadora do Celebrando a Restauração da Igreja Batista Memorial. Não fique de fora, convide seus amigos e parentes. Esperamos por você. Qual a tua missão onde você está, estuda ou trabalha? Já parou para pensar qual o teu propósito? Já parou para pensar para o que Deus te escolheu? Vai se preparando. O Horto Jovem tem uma super novidade para o mês de novembro. Mais informações você receberá nos PGs Jovem e redes sociais. Atenção, no dia 3 de setembro, às 17 horas, teremos o nosso Portal Liderança, com o tema Fundamentos Bíblicos do Aconselhamento, parte 1. E quem ministrará será o pastor Paulo Ortiz. Como você sabe, o curso é gratuito. Valorize e venha. E como vocês sabem, em plena campanha do projeto Eu Mais Um, este mês é o mês da aproximação. De forma proposital e criativa, a ideia é construir pontes de aproximação com as pessoas pelas quais você tem orado até aqui. Lembre-se, aproxime-se, mas não deixe de orar. Caro visitante, estamos muito felizes com a sua presença. Gostaríamos de ter você em nossas próximas programações. Temos um presente para você. Retire no espaço visitante. Seja muito bem-vindo. Bom dia, igreja. Seja convosco, amém? Amém. Tenho 2 assuntos para falar aqui com vocês. 3. Primeiro, eu queria reconhecer os visitantes, né, que nos visitam nesta manhã tão linda. E eu queria começar pelo lado direito, à minha direita aqui. Se tem alguma pessoa nos visitando pela primeira vez, dá um sinal com a sua mão para que a gente possa te reconhecer, te abordar, te fazer um convite. Aqui, uma família aqui, linda, com uma filhinha. Sejam muito bem-vindos, é um prazer nosso recebê-los aqui. Alguém vai tentar alcançar vocês aí para dar um presentinho para você. A gente gostaria de falar com vocês no final do culto, né? Temos um presentinho para vocês e gostaríamos de falar um pouquinho. E aqui no nosso meio, alguma pessoa que nos visita pela primeira, segunda vez? Aqui não? Estou vendo o Ale ali, sua esposa. Que bom, vamos ver vocês. E aqui do nosso lado esquerdo? Alguém que nos visita pela primeira, segunda vez? Faz um sinal com a sua mão para que a gente possa te reconhecer. Ali, seja muito bem-vinda. Muito bom tê-la aqui conosco. Alguém vai até ali abordar, ali na pontinha. Só levanta a sua mão mais uma vez para que eles possam reconhecer. Isso aí. A gente tem um cafezinho gostoso para tomar com vocês. Seria muito bom se a gente puder ter esse tempinho no finalzinho do culto. Tá bom?
Uma segunda coisa é sobre o Sandro. Eu queria que projetasse aí, legal, a foto do Sandro. Eu não consegui uma atual porque tem mais um bebezinho, né? O Sandro tem ajudado bastante a povoar a terra, né? Está com 2 menininhas ali. O Sandro é o nosso missionário, está lá em Moçambique, né? Na África. E ali tem as 2 menininhas dele e tem mais um, o João, né? Ele tem 3 filhinhos. Só para lembrar dele, ele mandou uma carta para nós, fazia mais ou menos uns 3 meses que ele não mandava, mandou agora em agosto, pedindo perdão pela demora de ter nos enviado mais uma carta, mas foi relatando o que está acontecendo por lá. E tem acontecido coisas maravilhosas lá. A Fiel, né, não sei se todo mundo conhece, o Ministério Fiel, tem editora, né, tem bastante conferências da Fiel. A Fiel tem feito um trabalho lá, e ele cita bastante esses trabalhos que a Fiel tem feito lá, né, com conferências, e que tem ajudado muito pastores, por exemplo, no ensino de pregação expositiva. Muito bom isso, né? Ele falou assim, a pregação expositiva é a pregação da palavra de Deus, o que Deus tem falado através de sua palavra, e tenta ser o mais fiel possível nessa pregação, né? A pregação lá era muito voltada, como ele diz, e dá a entender, muito voltada para a experiência do pastor em si. Isso tem mudado lá com essas conferências, com esse ensino, né? Graças a Deus, a Fiel tem através desse trabalho, podendo abençoar muitos pastores. Ele teve um encontro de 50 pastores, nesses encontros, né? E tem um outro que estava acontecendo, tudo no mês de junho. Ele falou que estava bastante corrido lá para atender essas conferências, né, que tem ajudado. Ele falou que uma dessas conferências também tinha 420 pessoas, com mais de 100 jovens, se debruçando sobre a palavra de Deus, sobre as doutrinas do Senhor. Muito bom isso, né? Ele cita até 2 temas que foi tratado nessas conferências, que uma era a soberania de Deus na salvação, Deus como soberano na salvação do homem, e a outra era a glória de Cristo. 2 temas fantásticos que tem ensinado lá ao povo de Deus, né, na pregação da palavra, e que tem ajudado até jovens lá no ministério também. E aqui ele coloca algumas palavras de agradecimento que eu queria levantar aqui. Pelo cuidado dele em todos os momentos, né? Ele falou que uma das dificuldades, até tem um casal ajudando eles também lá, que uma das dificuldades é a cultura, né? Sempre uma constante aprendizado para aprender a cultura lá, né? Mas tem conseguido avançar nisso também, graças a Deus. Mas é necessário, né? Quanto mais contextualizado você está, mais acessível você consegue, né? Mais acesso você consegue ter com as pessoas e proclamar o Evangelho de Deus. Então, é um dos pedidos que ele também tem de oração, para que ele consiga cada vez mais se adaptar ao local que ele está. E os agradecimentos aqui é pelo cuidado dele em todos os momentos, pela saúde da família, pelo sustento, que ele falou que tem encontrado algumas dificuldades para completar o sustento dele, né? Aí uma bandeirinha para nós aí, né? Mas ele falou que Deus tem suprido. Nosso Deus não nos abandona. Né? Tem suprido você, tem suprido ele lá em Moçambique também. Pelo ministério que tem confiado, esses são agradecimentos dele, e pelo impacto dos treinamentos, né? Ele agradece aqui. E os pedidos dele? Por sabedoria, pelo ministério que tem crescido bastante, então pede que dê muita sabedoria a ele, pela estruturação do ministério de forma saudável, por nativos, pessoas da região, que possam ter interesse, obreiros, que o Senhor levante obreiros lá em Moçambique, nada melhor que o próprio povo evangelizar o próprio povo, né? Nada melhor que um brasileiro evangelizar brasileiro, não precisa correr atrás de tantas coisas para aprender, né? Para poder evangelizar. Então isso ele também pede pelo lado de lá. E direção para resolver a situação do carro. Ele tem um carro, e esse carro é muito bom para estradas boas. Mas não é a situação de lá, das estradas de lá, então ele sempre gasta bastante com manutenção. Ele citou até um valor aqui bem alto, de $7.000, né, que ele tem gastado, valor expressivo aqui, né? Se a cifra está correta aqui, é isso mesmo, ele tem gastado de manutenção com esse carro. Então, é um pedido de oração que ele faz, ele precisa desse veículo, né? Ele precisa também de mantimentos lá, mantenedores para manter esse trabalho que ele tem feito. Graças a Deus por isso. Amém? A fotinho dele vocês viram lá, né? E a terceira coisa que está relacionada. Vamos falar, abre comigo, em 2 Coríntios, capítulo 9. Eu tive o grande privilégio de pegar esse capítulo, pouco tempo atrás. Eu queria destacar aqui o versículo 10. Nós vamos falar sobre oferta agora. Oferta. Aquela oferta que Deus ama, que dá com alegria. Versículo 10, vou destacar aqui, ó, capítulo 9, versículo 10 de 2 Coríntios. Ele vai usar aqui, ele vem falando com os coríntios a respeito de uma oferta que eles estavam preparando para a igreja de Macedônia.
que há 1 ano já, ele já estava com essa notícia que eles estavam se preparando lá, ele volta para relembrá-los aqui. Ele vai usar uma linguagem de agricultura para falar dessa oferta, né? Diz assim no versículo 10, na versão que eu estou: pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Amém? É uma linguagem agrícola. Agora vai em Marcos, vamos fazer, quer ver? Marcos 4. Vamos lá comigo em Marcos, capítulo 4. Ele vai usar também a mesma imagem, a mesma ilustração, aqui em forma de parábola, no versículo 28. Capítulo 4 de Marcos, versículo 28. Eu já vou ler aqui na minha. Versículo 26, tá? Versículo 26. É a parábola da semente que cresce. Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança semente sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e corta com uma foice, pois chegou o tempo da colheita. A mesma imagem da agricultura, da semente sendo lançada, né? Uma falando de ofertas e essa voltada para a salvação. A mesma imagem. Só que na mesma imagem da agricultura, Deus está agindo por trás das duas. Tanto na hora da oferta, porque quem dá a sua semente, a semente aqui é tratada como dinheiro, na primeira que a gente leu, em Coríntios, o dinheiro que você recebe, a semente que você recebe, foi Deus que proveu. É Deus que dá a capacidade para que você consiga essa semente. E é o próprio Deus que faz com que ela, ser lançada, prospere. Tanto na salvação, tanto aqui, como nós estamos fazendo eu mais um, é Deus que nos capacita e nos dá graça para orar, porque nós não sabemos orar como convém. É Ele que intercede por nós. Tanto na salvação, quanto na oferta, é Deus que está por trás de todas essas coisas. Deus está por trás da semente que vem na tua mão. E quando você lança ela no reino do céu e faz prosperar, é Deus que faz prosperar. Na salvação, na pregação do Evangelho, é Deus que está convencendo o coração da pessoa com quem você está falando e por quem você está orando. Nosso Deus tem cuidado de nós em todas as áreas. A mesma imagem da agricultura é para mostrar: eu cuido de vocês. Sou eu que cuido de vocês. Na hora da oferta, quando a gente lança a oferta, quando a gente dá na casa do Senhor, quando a gente contribui e é generoso, a gente demonstra essa confiança. Eu confio no Senhor. É o Senhor que está provendo o pão na minha casa. O pão chega na sua casa, você tem comida na mesa, porque o Senhor quis que você tivesse comida na mesa. Então, você confia. O dinheiro que você tem agora, foi Deus que te deu. É Ele que tem o poder para fazer multiplicar também. Aquela pessoa que você tem orado para a salvação, é Deus que tem o poder para convencer ela. O coração é duro, o seu também era, mas o seu não foi convertido. Ele tem poder para converter corações. Então, confie nele, em todas as áreas da sua vida, e nessa área financeira também. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, incline sua cabeça. Deus, como um lavrador, Pai, que lança sua semente e vai dormir. O Senhor trabalha, mesmo quando estamos dormindo. Diz a tua palavra que aos seus amados o Senhor dá enquanto nós dormimos, enquanto nós descansamos. É o Senhor que tem dado semente para o que semeia. É o Senhor que tem salvado pessoas. Nós te agradecemos por esse imenso cuidado e provisão, Pai. Se nós voltarmos para a nossa casa hoje e pudermos escolher o alimento que queremos comer, a mistura que queremos ter na mesa, Pai, é graça do Senhor. Não nos faça esquecer disso, Pai. É o Senhor que fortalece os nossos braços para adquirir riquezas, como diz em Deuteronômio 8, Pai. É o Senhor que tem dado capacidade, inteligência, criatividade para os seus filhos trabalharem. A porta de emprego está aberta porque o Senhor assim quer. O Senhor é o dono de toda a empresa aqui representada através dos seus filhos.
A empresa não fale se o Senhor quiser que ela não fale. Ela não acaba, Pai, se o Senhor não quiser que ela acabe. É o Senhor que tem cuidado, que provê. É uma lição simples, Pai, mas não deixa a gente esquecer. Não esquecer que o Senhor é que provisiona tudo. É o Senhor que está por trás de tudo. É o Senhor que fortalece as nossas mãos, Pai. Nós te agradecemos por isso. Pedimos a tua bênção sobre a vida do Sandro lá em Moçambique, Pai. Dê força, dê coragem, dê provisão ao teu filho, Pai, porque não recebemos uma carta de nenhum missionário reclamando, falando que o Senhor não tem cuidado. Ao contrário, Deus, todas as cartas que nós estamos recebendo, de todas as partes que eles estão espalhados, até outras que a gente não tem acesso, tem sempre uma palavra lá, que o Senhor tem provido, que o Senhor tem cuidado. E nós te agradecemos e te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, Senhor, agora com dízimos e oferta. Fique em pé. Oh
Pode sentar, Deus. Alô? Oi? Bom dia a todo mundo? Bom dia! Sempre é bom retornar aqui, não é? Graças a Deus, as misericórdias se renovam a cada manhã. Quero mandar um abraço aqui para a esposa do Alfredo. Eu estive lá essa semana, visitando o bebezinho deles, a Amanda, que nasceu, e ela disse que acompanha todos os domingos aqui a nossa transmissão online. Então, a você, Renata, e também a outras mamães que estão nos acompanhando, outras pessoas também que de alguma maneira participam do nosso culto assim. Deus te abençoe aí onde você se encontra agora. Muito bem, estamos aí na carta de Tito, e esse tema a gente está tratando toda semana, esse tema geral, pondo a sua casa em ordem. E só para recordar bem rapidamente, quem perdeu alguma das mensagens das últimas, o Tito, ele foi uma pessoa responsável para colocar ordem na igreja que se reunia numa ilha, a ilha de Creta. E a igreja se reunia nas casas. Ele foi colocado lá para colocar liderança, para colocar ordem. Eu quero pedir para você abrir aí a epístola de Tito. Nós já vimos na semana passada o capítulo 1 inteiro. Hoje nós vamos para o capítulo 2. Tito vem depois de Efésios, Filipenses, Timóteo, aí chega Tito. E na semana passada, no capítulo 1, 6 a 9, fala das características do líder, de homens irrepreensíveis. O mundo precisa muito de uma boa liderança, porque há um descrédito nessa questão de autoridade. Infelizmente não temos boas referências. Essa foi a primeira mensagem que nós ouvimos, não é? Sobre o perfil da liderança da igreja. E a gente pensa não só na igreja, como de uma forma geral, há uma crise na autoridade. Então faltam-nos exemplos e referências. Na semana passada, o tema foi removendo a sujeira, que foi a partir do versículo, foi do 10 em diante. 10 a 16. O falso ensino, falsos mestres, pessoas que por interesse, por lucro, ensinam de maneira falsa e pervertem, corrompem o Evangelho de Deus. Eles estão hoje na mídia, não só nas casas, na TV, e fazendo um estrago tremendo, ensinando. Então, ouvimos sobre isso. Eu estou dando um pouco desse contexto, porque agora, no capítulo 2, que é o texto de hoje, o ensino que vai falar, tudo tem o seu lugar, é o tema, é a proposta de hoje, né? Tudo tem o seu lugar. Tudo tem o seu lugar. É essa parte da carta que nós vamos ver. Aquilo que é falso, então, a chamada da responsabilidade para o líder cristão, que ele age de maneira contrária ao falso ensino. Então, eu quero ler com você Tito 2, de 1 a 10. Vamos lá? Tito 2, de 1 a 10. Você, na outra tradução, fala tu, porém, não é? Aqui fala você, porém, mesma coisa. Fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar
as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem... Chegou mensagem para você. A não serem respondões, a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Até aqui, você percebeu que ele faz um arrastão em todo mundo, não é? Na família. Desde os mais velhos, as mulheres mais velhas, as mulheres mais novas, os jovens, o trabalhador, o funcionário, todo mundo aqui. Provavelmente não tinha muitos patrões convertidos na ilha de Creta, nessa época, por isso que não tem uma palavra aos patrões como tem em Efésios. Mas ele tenta alcançar todo mundo aqui, cada um do seu lugar, cada um do seu papel, cada um dentro de um programa que Deus estabeleceu funções diferenciadas para cada grupo de pessoas. E é um texto assim, difícil até para eu falar. Nós estamos falando de uma cultura do século XXI, em contraposição a uma cultura do primeiro século, e o valor, a força da cultura dos nossos dias é tão poderosa que para muitas pessoas, ao lerem um texto desse, parece algo tão arcaico, tão antigo, tão antiquado, tão ultrapassado, como se Deus não soubesse o que está acontecendo com o mundo hoje. Tão fortemente a nossa cabeça é mudada e moldada pela cultura e pelo jeito de viver dos nossos dias. Deus precisa de oração, então, e também que o Espírito nos ajude a fazer aplicações aqui para o que vamos falar. Então, eu queria orar com você agora, ok? Obrigado, nosso Deus, porque o Senhor tem um recado para nós nessa manhã, tanto aqui no Horto do IP, como em cada lugar onde hoje se abre a palavra e se ensina a teu povo. Seja um dia muito proveitoso. Que o Senhor fale, que o Senhor equipe, que o Senhor inspire, que o Senhor capacite teu povo, para que esses valores da tua palavra traga para a nossa casa mais qualidade de vida, traga para a nossa casa mais paz, traga para a nossa casa mais união, mais perdão, mais parceria com todos da nossa família e com todos da igreja também. Dê um alinhamento para nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, começando aqui no 2, versículo 1. Você percebe, depois que ele fala dos falsos mestres, que são sórdidos, gananciosos, avarentos, que trabalham para Deus por causa de lucro, e fala para repreendê-los, para que eles sejam sadios na fé. Ele fala agora, tu porém. Esse tu porém é um vocativo, uma chamada. Você, está acontecendo isso em sua volta, gente seguindo erros, falsos mestres, tu porém, você tem uma certa influência. Cada um de nós tem uma certa influência no meio onde nós estamos. Então, seja o averso do falso mestre. Esses falsos mestres, no 1,16, eles falavam que conheciam a Deus, mas os seus atos o negam. Isso mudou? Não tem gente que fala que conhece a Deus, mas suas ações dizem o contrário, são detestáveis, desobedientes.
e desqualificados. Tem gente desqualificada falando em nome de Deus. É preciso que quando a gente ouve alguém na mídia, um blogueiro, uma pessoa que é até pop, veja o que ele fala e o que Paulo está falando aqui seja o averso do que essa pessoa fala. Tem muito falador, frívolo que ele fala aqui. Fala inutilidades. A ferramenta dele é a boca de falar inutilidades. Então ele está falando, tu, porém, eu estou chamando você, Timóteo, para pôr ordem na sua vida pessoal. Tem responsabilidade, minha e sua, que são intransferíveis. A responsabilidade pelo crescimento espiritual é seu. Você que tem aprendido a palavra, que tem que correr atrás. Paulo fala as mesmas palavras para Timóteo, em 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, para que sejas capaz de salvar a si mesmo como aos demais. Quer dizer, não é que eu sou capaz de me salvar para a salvação, é de me libertar das amarras que impedem o meu desenvolvimento, que impedem o meu crescimento. Então, nós não podemos ficar limitados a um fim de semana. Ao ouvir uma pregação aqui da igreja, uma mensagem aqui, nós não podemos nos limitar a esse momento, embora ele seja tão importante. Cuida de você mesmo. Tu, porém, eu não posso depender só do culto do domingo, da lição do meu PG. Aí ele fala da proclamação, fala o que convém, a sã doutrina. Estamos ainda no 2, versículo 1, versículo 2, fala o que está de acordo com a sã doutrina. O que é sã doutrina? Você já deve ter ouvido falar essa palavra, não é? Sã, o que é sã? Não é doente. Doutrina sã. Essas verdades do Evangelho que nós abraçamos, a inspiração da Bíblia, o novo nascimento, a encarnação de Jesus, que ele nunca pecou, a morte a nosso favor, a ressurreição, isso é sã doutrina, é a essência do Evangelho, que muda a nossa vida. Então, fala de acordo, nunca mude isso é imutável. Essa é a nossa essência, proclame isso, fale isso. E até ele tinha falado no 13, para exortar os falsos mestres, para que sejam sadios na fé. Olha, sadios, a palavra santa, para que sejam sadios na fé. Algumas pessoas negam a fé em Deus através das suas vidas. Essa sã doutrina, aí você lê isso aqui, 2:1. Fale o que está de acordo com a sã doutrina. Aí a gente está pensando aqui, o leitor está pensando que ele vai falar agora de argumentos de teologia. O que é a sã doutrina? Que ele vai fazer agora, vai elencar termos teológicos profundos, soberania de Deus, predestinação, a escatologia, o futuro, até a inspiração da Bíblia. Não! Ele vai trazer agora o Evangelho para uma maneira prática, porque não adianta grandes saberes intelectuais, teológicos, se isso não se traduz numa dinâmica de uma vida normal, do dia a dia das pessoas. Tem aqui uma definição da sã doutrina, do Hernandes Dias Lopes, é a totalidade dos ensinamentos dados por Deus à igreja por meio da sua palavra revelada. Então, ele vai falar agora, depois de falar isso, do 2:2, ensine os homens mais velhos. E esses homens mais velhos aqui, não são só os grisalhos, não são só os acima de 60 anos. Até porque naquela época não se vivia tanto quanto hoje. Esses homens mais velhos aqui partem do pressuposto que são homens que já se casaram. São os mais velhos. Adquiriram algum respeito. Disseu agora é mais respeitado porque tem 2 filhos. Mas teve um tempo atrás. Você já passou por isso, né? Quando você é mais novo assim, você fala uma coisa para adulto, aí eu mesmo, às vezes falo assim,
Aí o jovem está falando umas loucuras aí, é a idade dele, vou ter um pouco de paciência, mas depois você casa, a gente vai mais ajuizado, assim. Então, os mais velhos aqui são esses que já têm uma... E inclui também os sexagenários, octogenários, porque não é porque a pessoa é idosa que ela não erra. Tem muito idoso fazendo muita besteira, você sabe disso. Ele vai colocar ordem aqui, porque esse evangelho vai falar de comportamento. Essa doutrina aqui vai desencadear no nosso dia a dia uma crença correta traz um comportamento correto, diferente do falso ensino também. Assim como a pessoa crê, assim como a pessoa pensa, ela se torna. Ele vai falar agora qual é o tipo de vida que esse povo chamado cristão deveria ter perante a sociedade. Então ele vai dar algumas normas de conduta aqui, que parecem até óbvias para nós, mas tem um sentido aqui. De uma certa maneira, o povo de Deus é um povo que está na vitrine. Entende o que eu estou falando? De uma certa maneira, nós, povo de Deus, somos exibidos, somos mostrados, não amostrados, mas nós somos mostrados para uma sociedade. O que é ser cristão? As pessoas podem ter essas interrogações. O que é um crente? Você vai lá no mercado municipal, aí uns dias atrás eu estive lá, aquelas frutas que tem no mercado municipal, você fala, ué, por que eu não vejo essas frutas na minha feira? Já aconteceu com você? Onde eu compro frutas? Por que essas frutas são tão diferenciadas aqui? Ou quando você vai a um shopping, vai ver uma calça masculina, um sapato masculino, o jeito que coloca aquela roupa lá, aí depois você fala assim, eu quero dar uma olhada nisso, aí ele traz para você ver, aí você fala, ué, mas é um pouco diferente do que está na vitrine. Parece que na vitrine é melhor, está mais bonito, mais caprichado, não é assim? Que desperta o nosso olhar para poder comprarmos aquele objeto que a aparência atrai, fisga a gente. De uma certa maneira, Deus gostaria que as pessoas, quando olhassem nossos idosos, nossos homens casados, mulheres casadas, nossos jovens, nossas crianças, nós, enquanto funcionários, que olhassem para nós e percebessem em nós algo da graça de Deus, que essa sã doutrina faz um bem tremendo para nós. É como se ele colocasse isso numa moldura. Apesar da gente não poder ver essa moldura aqui nas palavras, mas se você olhar cuidadosamente, ele abre o versículo 2:1, a sã doutrina, abrindo a parte de cima da moldura, uma moldura, e lá no 11, ele vai falar que a graça se manifestou. Eu gosto demais desse 2:11 a 15, que é a mensagem da semana que vem. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos a negar as paixões que havia antes na nossa ignorância, a fim de vivermos de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a manifestação, olha, a divindade de Jesus, do nosso grande Deus, chama Jesus de Deus, e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então fala que essa graça fez uma mudança na nossa vida. Então ele está expondo nessa moldura que tipo de gente é essa que foi alcançada pela sã doutrina e agora está expondo isso perante a sociedade. Então, sorria, crente. Você é muito observado. A gente até treme um pouquinho, né? Eu já contei algumas historinhas para vocês aqui de ambientes em que eu estava, que eu pensei que eu estava sozinho, e de repente
Alguém falou, oi Edgar, e naquela hora, se eu tivesse feito uma besteira, a gente poderia passar vergonha. Já aconteceu também de passar, mas Deus na misericórdia faz a gente corrigir, não é? Olha, um poeta cretense disse lá no capítulo 1 que os cretenses são mentirosos, 1,12, feras malignas, glutões preguiçosos. Aí eu fiquei pensando, o que um poeta brasileiro diria de nós? O que você acha? Não precisa nem ser poeta para fazer uma descrição. Eu tentei aqui, olha, vê se confere, tá? Brasileiros sempre malandros, com seu jeitinho, desordeiro, indisciplinado, povinho conformado. Esse é meu povo. Eu tentei capturar um pouco da nossa realidade. E aqui é só um pouquinho, porque isso não foi abrir isso aqui para falar esse jeitinho brasileiro de ser, não é? Malandrão mesmo. Infelizmente, até meu povo baiano é mal visto. Mas tem muito baiano trabalhador. A gente fala do geral, tá? Meu pai tem 82 anos e já trabalha com essa idade. Então, ele é baiano também. Então, gente, o que se espera do cristão? Vamos lá. Esse tempo nosso corre tanto. Olha, cada cristão é responsável para atrair outros a Deus através do seu estilo de vida interessante e diferenciado. Gente, fala a verdade. Talvez você fale assim, eu não sabia que eu posso ser tão interessante e diferenciado, mas em Jesus você é. Nós não somos muita coisa não, mas Jesus é, e Ele em nós faz a diferença. E a gente está nesse mês da aproximação. Como é que você vai se aproximar de alguém se você não conquistar o respeito da pessoa? Como? Ontem eu estacionei o carro na frente de um comércio. Estou olhando para um casal hortifruti. Eles têm uma hortifruti. Eu parei o carro e fiquei lá, antes de sair do carro. Eu preciso me aproximar, Deus, desse casal. Como é que eu me aproximo? O que eu falo para esse casal? Já oro por eles, já os conheço. Aí fiquei ali uns minutos orando. Fechei o carro e fui lá. Cheguei lá, perguntei para a dona do estabelecimento que estava no caixa. Falei, e aí, tá tudo bem? Cadê o Osmar? Aí ela falou assim, o Osmar deu uma saída. Aí ela falou, sobre algum negócio que você quer tratar com ele? Aí eu falei, não. Eu estava passando por aqui, queria só dar uma olhada, conversar um pouquinho com seu marido. Até parece que eu não tenho o que fazer, viu? Aí ela falou, chega mais perto. Aí eu falei assim, ele foi visitar a mãe dele, que está 4 horas distante aqui. Aí eu percebi o cuidado dela de me falar, porque é um bairro que sempre tem assalto, e no final do dia, vem motoqueiro, vem roubar comerciantes. Então ela não queria falar em voz alta para as pessoas em volta não escutarem que o marido dela não estava ali. Aí logo eu percebi que ela confia em mim, não é verdade? E ali eu dei vontade de falar, mas eu não tenho que só me aproximar. Agora, para ela poder falar que o marido não estava, ela estava ali sozinha praticamente, ela confiou. Então, graças a Deus por isso. Mas é uma responsabilidade nossa, que o Paulo está chamando a nossa atenção aqui, que o cristão tem uma responsabilidade na sociedade. Aí ele vai falar primeiro, enquanto eles estão organizando lá, assim como cada casa precisa ter um móvel em cada lugar, não que eu estou chamando as pessoas de objeto, tá, gente? Estou chamando pessoas de objeto, tá? Mas assim como numa casa tudo tem que estar bem organizado, as pessoas de Deus têm a sua função diferenciada em cada aspecto da vida. Ele vai falar primeiro para os mais velhos. Como eu falei, não necessariamente, não quer dizer só os idosos. Agora, mais do que tudo, nós precisamos de homem. Na minha infância falava de menino homem. Esse é um menino homem. Era um elogio. Menino homem. Menino de valor, responsável. E os idosos aqui são referência para os mais novos. Tinha uma época, de alguns de vocês aí, que nossos heróis, né, homens fortes,
Schwarzenegger, Stallone, gente marombada assim, fortão, e outros. Aí a gente também corria, fazia exercício físico e tal. Hoje em dia a referência masculina é Justin Bieber. Wesley Safadão. Naquela época o camarada apagava o charuto na boca. É homem. Aí ele está falando aqui que a vida dessas pessoas experientes recomendaria o Evangelho. Esses homens aqui. Nós precisamos de homem assim. Homem que assume, que mata no peito e chama a responsabilidade da sua casa para ele. Ele é o guardião da sua família, ele é o intercessor. Ele chama a esposa para orar, ele põe ordem na vida do filho. Ele põe ordem. Fala, não é para ir, não é. É para ir, é. E dona, senhora, seja parceiro desse homem. Não fica brigando com ele na frente desses meninos, porque isso é fogo amigo, vocês estão se destruindo sua casa. Parceria no casamento. Homem aqui, ele vai falar aqui os detalhes, que a Bíblia ensina homem a ser homem. Tem muito homem confuso. Eu não estou falando nem da questão da sexualidade, hein? Estou falando disso. Tem homem confuso, não tem hombridade. Aliás, essa palavra hombridade tem origem num termo espanhol que significa honradez, brio, caráter, bravura, dignidade, masculinidade. Tem mulher que faz de tudo em casa, desde passar, lavar, arrumar a casa, fazer comida, chamar técnico para consertar máquina de lavar, consertar chuveiro. Eu conheci uma mulher que me falou, eu passei 7 dias sem tomar banho em casa, pastor, porque o marido não tinha coragem de trocar um fusível, eu quase caí de costas. Eu falei, e ele não tomava banho não, ele tomava banho no trabalho dele, pastor, ele me deixou tomando banho na água fria. Gente, é exemplo grotesco, esse tipo de coisa que não deveria existir, francamente. Moderados, então ele vai falar os mais velhos. Primeiro, moderado aqui é sentido de domínio próprio. Essa palavra tem a ver até com o uso do vinho. Na origem aqui, moderado, é que ele não é dominado pelo vinho, ele é moderado. Esse tem um sentido na raiz da palavra, que ele é sóbrio, ele é alerta. Ele não é dominado pelos apetites que trazem prazer. Imagine se uma mulher fala assim, meu marido não pode saber disso. Se meu marido souber disso... Olha, se a mulher fala assim, se meu marido não pode saber disso, ele vai se descontrolar? Ele vai esmurrar a mesa agora? Ele vai bater nela? Porque se ele souber, a casa vai cair? Isso combina com o cristianismo? A esposa chegar num ponto de pensar que se o marido souber, quer dizer, é uma intimidade que não existe, é limitada, uma intimidade que ela não pode contar tudo para ele, porque senão ele vai explodir, vai fazer o quê? Bebezão. Vai ficar o quê? Sã doutrina não combina com insano doido. Sã doutrina não combina com insano doido. Digno de respeito. Aí no nosso versículo 2, né? Digno de respeito. Ele tem um bom testemunho dos de fora também. Alguém que não seja acusado de essa ideia. Ele é respeitado na vizinhança. Ele não é mulherengo. Ele não é mal pagador. Ele não é boca suja. Olha, irmãos, eu vou confessar uma coisa para você. Eu estava um dia, na feira mesmo, comprando algumas coisas. Aí veio um senhor de idade do meu lado e falou uma besteira em relação a uma mulher. Eu vou falar para vocês aqui. Que aí eu censurei na hora. Falei, como é que um homem da sua idade é capaz de falar uma besteira desse tamanho? Aí ele falou 2 ou 3 na minha frente. Olha, eu quase esmurrei aquele homem, deu vontade de quebrar os dentes dele. Eu estou sendo sincero com você. Eu esqueci que eu sou pastor, que eu sou crente. Eu fiquei horrorizado. Pessoa sem respeito, gente largada, perde o respeito. Mas eu não fiz isso não, mas eu fiz, né? Fiz remixamento, tive que acertar, que estragou meu dia.
Olha, aqui exige dos homens da igreja a mesma coisa que exige dos diáconos e dos pastores, homens de respeito. Sensatos é a próxima palavra, equilibrados, prudentes. Ele mede as palavras dele, ele é discreto. Sadios na fé, olha 2:2, sadios na fé, no amor e na perseverança. Sadio em 3 coisas. Tem homem que é doente na fé, é fraco. Às vezes na Bíblia, fraqueza e doença é a mesma palavra usada para fraqueza e para doença. Tem gente assim, infelizmente a idade deixa alguns homens amargos e de difícil convivência. Ele fala, olha, a sua fé tem que te fazer bem. Você não pode se enfraquecer, você tem que ser uma referência. Sadio no amor, disposição para promover o bem do outro. Ele não vive para si. Ele não posta no Facebook só as suas conquistas, só suas belas comidas, só suas viagens. Ele pensa no outro. Tem gente tão centralizadora que vive para ela. Sadio no amor, é um amor que se dá. O amor não tem só boca, não tem só imagem, o amor tem mãos. Agora de manhã tem um grupo aqui da nossa igreja indo para 2 casas de recuperação. Conseguimos 1.100 toneladas de alimento. Tem gente tão bondosa que na semana passada, Cidiel, a gente não tinha nem não, mas na retrasada tinha umas 200 quilos de alimento em menos de 15 dias. Alguém doou. Não sei se alguém ou alguns. Tem gente que doa no valor de 50 pessoas, no valor de 100 pessoas, doa assim generosamente, e graças a Deus, né? Pessoas amorosas. Sadio na perseverança. Tem acontecido no meio evangélico maridos e esposas que simplesmente desistem de lutar pelo casamento. Tem fé. Está na igreja, mas desistem de ter paciência com o filho. Abandona. Larga. Não luta. Não vai atrás de recuperar o outro. Quem se lembra do idoso Caleb? Às vezes me vem uma deprê, aí eu lembro de Caleb, mais de 80 anos, e ele fala, eu me sinto no limiar da minha juventude. Tenho força para entrar e força para sair. E Josué fala assim, escolhe uma fazenda com lago, com patinhos, uma rede preguiçosa para deitar. Vai curtir a vida, Caleb. Você já lutou as batalhas do Senhor, você me ajudou a expulsar os inimigos. Caleb fala, o quê? Tem gigantes naquela montanha. Eu quero é lá. Serviço difícil. Homem assim. Ele vai para serviço difícil. Não fica esperando as coisas de mão beijada. Ele enfrenta seu curso, ele enfrenta o desafio do trabalho, ele não fica com medo, não dá uma de vítima, de coitadinho. Ele corre para frente. E aí, gente, vamos falar das mulheres aqui, senão a gente fica em desvantagens. Ah? Olha aí, moderado, digno de respeito, sensato, sadio na fé, na amor e na constância. Mulheres experientes. Olha como eu estou sendo gentil aqui, para não chamar as mulheres de velhas. Senão eu vou arrumar para minha cabeça. Porque nessa categoria aqui, com todo respeito a Sandra, do mesmo modo que mais velhos aqui quer sentir mulher que já se casou, tem filhos. Você pode ter até 30, 40, 50. Aliás, as mulheres tão belas e maravilhosas aos 80, 70, não é? Vestindo roupa de adolescente, tatuando igual adolescente. Estão a 1000 por hora aí. Mas fala para essas mulheres, essas de experiência. Agora, o que é ser mulher? Não sei, que eu não sou. O que é ser mulher? A nossa cultura está ensinando as mulheres a agirem e pensarem como se elas fossem homens. E tira delas a beleza da sua feminilidade. Eu sei que é uma guerra do sexo que não traz benefício nem para homem, nem para mulher. Infelizmente. E a gente é jogado nessa guerra. E essa disputa tem enfraquecido a feminilidade da mulher e tem tirado da sua dignidade. Tem mulheres que vão ler isso aqui, que as mulheres experientes têm que ensinar as mais novas,
Olha aqui as matérias. Amar o marido e os filhos, sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Esse currículo aqui para treinar uma mulher para se casar, você falar essas coisas hoje, a mulherada vai falar assim, o que é isso? Eu vou dar um cascudo nesse apóstolo Paulo. O que ele está pensando? Mas, gente, o apóstolo Paulo, ele está falando do ensino, da vontade de Deus. Olha, é verdade que ainda existe tanta opressão contra a mulher, preconceito e a violência. Se você ficou atento essa semana, em São Paulo, nas últimas semanas, registrou-se um feminicídio, morte de mulher, por ser mulher, a cada 4 dias. E 63% das vítimas morrem em casa. 63%. Significando que provavelmente um companheiro, o marido, que a matou. De janeiro a junho, só em São Paulo, no estado, janeiro a junho desse ano, 272 mulheres foram mortas. E 93 dessas 272 mulheres mortas, 93 delas foram vítimas dos maridos. Saiu do G1, do Jornal da Folha. Gente, não era para ser assim. Não era para ser assim. Deus está triste com isso. Tenho certeza que isso entristece o coração de Deus. Não era para ser assim. Agora, Deus está ensinando para nós aqui um estilo de vida que faz bem para nós. Não é retrocesso, não. Olha aqui, ele fala, no versículo 3, semelhantemente. Ele está ligando o que ele falou para os homens, está ligando para as mulheres também. Não perca de vista que a gente está falando da sã doutrina, o conjunto de verdades que fazem bem para nós. Não perca isso de vista. Aí ele vai falar dessas mulheres, cuidadosas na maneira de viver. Aqui no versículo 3, ele vai dizer assim, a não serem caluniadoras. Essa palavra caluniadora é uma palavra tão interessante que no original da Bíblia, sabe o que significa caluniadora? Não, diabolas. Vem da palavra diabolos, diabo. Ele traz aqui uma palavra tão forte que fala que quando a gente calunia outro, inclusive no meio jurídico, caluniar é crime. É crime. Tem penalidade séria para difamação, calúnia e tudo mais. Ele fala para não ser, quem faz a acusação é o diabo. Quem inventa sobre o outro é o diabo. O diabo é o pai da fofoca, da mentira e da maledicência. Essa mulher, ela vive a sã doutrina. Às vezes uma senhora pode orar e fofocar na oração. Ó Deus, ajuda aquela irmã, ela não tem sabedoria. Ajuda aquela irmã, ela é mal pagadora. É mal pagadora. Está fofocando na oração. Está usando um recurso bom, um objetivo ruim. Essas coisas acontecem de maneira sutil. Em outras palavras, as mulheres idosas, ou as mais experientes, não devem falar mal pelas costas. É prejudicial para a igreja quando há pecado da língua. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que faz bom uso dela, come do seu fruto. Às vezes no Facebook, eu já vi brigas homéricas, trazidas a públicos. Senhoras, homens que trazem um problema particular ao público. O que está acontecendo? Que sem noção é essa? Trazer algo particular para ser discutido pelos outros. E aqui fala, nem escravizadas há muito vinho. Olha, essas senhoras aqui da ilha de Creta eram chegadas no caneco. Eu fico imaginando aqui uma roda de mulheres tomando cervejada, vodka, uísque, vinho. E ele fala aqui, nem escravizadas há muito vinho. Esse muito aqui é uma palavra forte. Irmãos, por uma época eu até pensava que o Novo Testamento falava que era abstenção total. Eu não posso falar que há abstenção total. Não é assim que o Novo Testamento fala. O vinho aqui na Bíblia era sinônimo de alegria, sinônimo de celebrar alguma coisa. O que ele está falando aqui é que as pessoas não poderiam beber vinho a ponto de embebedar. É isso que ele está falando. Não é para embebedar.
Você tem, olha, não é só o vinho, não. O sentido aqui de ser moderado, de não ser escravizado a muito vinho, não é só questão de vinho, não. A pessoa que senta para assistir 12 episódios da Netflix é igual encher a cara. A pessoa para e vai assistir uma temporada inteira, não tem coisa para fazer na vida, não. Eu queria. Às vezes eu não consigo assistir um por semana. Ou quantas horas lá no Facebook? Quanto tempo gasta nisso? É dominada por alguma coisa? Cuidadosas quanto ao ensino. Exemplo para as mais novas aqui no 2.4. 2.4. Exemplo para orientar as mais jovens. Isso aqui é um discipulado de mulheres. É um discipulado de mulher ensinando mulher. Tanto na idade como na vida cristã. Olha, a comunidade do povo de Deus, das mulheres, vocês deveriam ser mais unidas. Porque se isso aqui fosse levado à prática, não precisaria o pastor dar curso pré-nupcial. Porque quem dá o curso pré-nupcial, conforme dito, são as mulheres mais experientes para as mais novinhas. O que acontece muitas vezes, ao invés de ensinar, às vezes nós somos hábeis para criticar aquela mocinha lá. Não sabe nem pentear o cabelo direito. Aquele batom não combina com coisa nenhuma. Batom horroroso. Olha aquela unha horrorosa. Vai na casa de uma da outra, não sabe cozinhar, não? Ela pensa, né? Não fala. Não sabe cozinhar. A comunidade do povo de Deus é um povo que se ajuda, que tem liberdade para chegar junto e ajudar. É o que ele está falando aqui. Passar a experiência. Mestras do bem, olha essas palavras. Orientar as mulheres. No final do versículo 3, em outra tradução, fala mestras do bem. Mestras aqui é aquela palavra didáscalos, que usada na didática. São professoras, as mais experientes, são professoras das mais novas. Uma comunidade que amorosamente se ajuda. Quantos problemas dos lares desapareceriam se as mulheres mais experientes chegassem nas mais novas? Para ajudar a cuidar de um bebê. É assim que cuida de um bebê, minha filha. É assim que organiza a casa. E mãe, tem paciência com a sua garota e ensine essa menina, porque qualquer dia desse, sua menina vai casar com meu filho. E sua responsabilidade é ensinar essa menina. Tem mocinha que não sabe lavar um banheiro. Tem mocinha que não domina uma panela de pressão. Não quer saber. Não sabe fazer um arroz. Ah, pastor, mas eu vou me formar, eu vou pagar para fazer. A vida dá muitas voltas. Não só de hambúrguer, não só de pizza, não só de miojo, viverá o ser humano. Aliás, tudo isso aí faz um mal tremendo para nós. Isso faz mal para nós. Gente, a minha mãe tinha uma época que tinha 2 empregadas domésticas lá na Bahia, às vezes 3. Ela trocava de imóveis uma vez por ano. Meu pai fazia os gostos da minha mãe. Foi uma dondoca criada na fazenda. Tinha 10 irmãos que faziam tudo para ele, empregados na fazenda do meu avô. Aí minha mãe se casou despreparada para o casamento. Aí meu pai quebrou financeiramente, talvez tenha sido por isso. Aí viemos para São Paulo. A vida da reviravolta. A vida da reviravolta. Mesmo que você puder pagar, e se você pode pagar, você vai ser uma gestora da sua casa, você vai com uma empregada para lavar, mas você vai fiscalizar, vai saber cuidar do lar, mesmo que você tenha capacidade financeira, vai administrar, vai ser parceira do seu marido. E a vida hoje está tão assim complexa que você precisa ser contador para cuidar das contas. Eu admiro a Sandra, que ela é tremenda nesse sentido. Eu sou privilegiado, tenho uma mulher de boa cabeça, administradora, que me ajuda demais. Demais. Sem ela eu estaria na roça. É verdade. Olha, gente, essa questão aqui de lutar pelo casamento, edificar a sua casa,
A gente tem que preparar essa futura geração, porque o ideal da Bíblia é uma mulher casar com um marido que a ama como Cristo amou a igreja. E eles são parceiros. E aí tem essas matérias aí. Amar os maridos. Você já pensou? Você vai escolher uma garota para se casar. Aí você vai ticar. Foi treinada? Foi treinada? Foi treinada? Gente, isso é uma coisa espetacular. A gente se prepara para a faculdade aí, para a vida profissional, 4 anos, mas as mocinhas e os rapazes não querem se preparar para casar. Como é que vai passar 40 anos juntos? Olha, que eu já aconselhei de casos de gente que começa a morar juntos, sem preparo nenhum. 2 tranqueiras, com todo respeito, 2 tranqueiras. Não tem preparo. E se ajuntam e depois vem um monte de problema para poder administrar agora. Fazer coisa que não tinha feito. Nem o curso pré-nupcial que foi feito antes. E igrejas têm falhado. E esse sistema de mulher mais velha ensinar mais nova, infelizmente não está acontecendo em muitos lugares. Graças a Deus por algumas iniciativas particulares. Agora, o que a gente está falando aqui é fora da realidade. Parece conselhos antiquados, mas é a vontade de Deus. Eu não estou aqui para obrigar você. Eu não estou aqui para te obrigar. Quando a pessoa decide lá no coração, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero ser um homem de Deus, isso já começa lá no seu íntimo, de você assumir aquilo, eu vou fazer meu papel. E mesmo que você não se casar, você vai falar, eu sou uma mulher de Deus e vou usar todo o meu tempo disponível para ser bênção na vida do povo de Deus. Não é obrigatório todo mundo casar. Tem gente que não vai casar, mas vai ter uma outra perspectiva de vida e vai servir ao Senhor, até sem o impedimento que o casamento traz. Então você não está numa posição sem privilégio, você que é viúva, você é privilegiado na sua função. Olha, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Pensa numa mulher revoltada, bate boca com o marido, que até o vizinho do apartamento fica escutando. A fim de que a palavra de Deus não seja difamada. A pessoa vai falar, isso é ser crente? É essa moldura? É assim que é ser um cristão? Essa vida infernal? Vai para o céu? Uma vida infernal dentro de casa. Esse evangelho não muda essa pessoa? Vem falar que é crente? Como é que o crente reage na hora do desemprego? Fica revoltado? Como é que um crente reage? Sabe que vai estar com uma doença séria? Vai ficar revoltado? Coitadinho de mim, Deus não me ama? Ou vai aceitar na soberania de Deus, que mesmo sabendo, eu encontrei uma senhora católica essa semana, 75 anos. 75 anos. Que ela fala assim, Edgar, eu quero colocar a minha vida em ordem, para quando chegar a minha hora, eu quero ficar perto do meu Deus. Eu quero ficar perto do meu Deus. Eu não tenho medo da morte, eu espero a morte com alegria. Porque vai ser um final feliz. Olha só a perspectiva de vida dessa pessoa. Como é que um cara, né, o medo da morte, o que está apavorado, e agora vai desandar? A gente, como disse João, aceita os benefícios de Deus, mas quando vem uma aprovação não aceita, se revolta. O que a gente está mostrando para o mundo? A tarefa mais importante na vida não é o que você faz, nem o que parece ser. A tarefa mais importante na vida é o que você se tornará sob o poder do Evangelho. É por isso que o verbo aqui é para que seja, para que os idosos sejam, para que as moças mais novas sejam, porque nós estamos num processo de transformação. Talvez você se sente até aquém desse padrão bíblico, e quantas vezes eu me sinto também, mas o Evangelho vai lapidando na nossa vida. E às vezes dói. Crescer dói. Desenvolver a fé dói. Às vezes a gente tem que engolir sapo, dar a cara para bater. Mas em nome de Jesus a gente anda a segunda milha e a gente experimenta algo melhor. Esses princípios do Evangelho fazem uma diferença tremenda na nossa vida. E nós ornamentamos o Evangelho. Aqui ele vai falar até dos empregados. Eu estou finalizando aqui, vai falar dos empregados. Que o proceder torna um atraente o Evangelho. E a palavra usada para atraente lá, quando fala dos empregados, que não sejam respondões, que não sejam desonestos,
Naquela época era escravidão, fala servos. De certa maneira ainda somos servos, não é? Porque empregado ainda é servo. Ele cuidava da dispensa do patrão, poderia roubar, para que eles sejam honestos, não respondões, para ornamentar a sã doutrina. O que é ornamentar? É a palavra cosmos, que é usada para cosmético. O bom comportamento do cristão é como um cosmético que embeleza a doutrina, mostra a vida de Jesus em nós, que brilha, que é algo diferenciado, que Jesus está em nós, que nós estamos numa vida bem melhor do que a que tínhamos antes. Não foi isso que Jesus promoveu? Eu vim para que tenham vida, e vida plena de Deus. Vamos aceitar o desafio? Vamos adiante? Vamos cantar uma última música? Pode, pé.
família ampliada, né? Temos a nossa família em casa e a nossa família é ampliada com o outro aqui, irmão, irmã, na fé. Estamos na mesma caminhada, estamos criando nossos filhos para Deus, os meus, os seus e os nossos, combina com o Evangelho, não é? O Evangelho verdadeiro. Estamos preparando uma geração, precisamos uns dos outros. Essa música é linda, essa música é linda. Nem fala que o melhor lugar do mundo é na igreja. A igreja também, mas fala que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali no dia a dia, senta na porta da sua casa, no seu quarto, no trabalho, para falar com Jesus. Você olha para a cruz, olha para a ressurreição, ali vem vida, ali vem perdão, ali vem renovação. Talvez alguns de nós aqui precisariam dar uma parada hoje e falar assim: Senhor, ao olhar para a minha vida, ao olhar para o meu coração, eu me vejo tão distante dessa moldura, dessa apresentação, eu me sinto tão desqualificado, tão abaixo. Talvez seja um momento de você falar: Deus, tem misericórdia de mim, e com a tua graça, com o poder do teu Evangelho, eu quero, Senhor, eu quero ter um coração aberto para aprender mais, para aliviar a vida do meu parceiro, da minha parceira. Talvez você, mãe, tenha sido muito opressora com seu filho, não tenha acompanhado o crescimento dele, tem sido muito exigente. Não estou dizendo que você não deve ser, mas às vezes você tem sido destemperada. Com seu marido também, destemperado com seu marido, só cobrança, cobrança, cobrança. Chega uma hora que esse homem vai se infartar, não vai aguentar. Talvez você, marido, tenha sido muito frouxo, mole demais, e essa mulher está tendo problema na saúde dela, porque você está parado no tempo, você não é ajuda. Ela está sobrecarregada, essa mulher, ela está chorando muito, ela está sofrendo. Fala para Deus: Senhor, venha me alinhar agora, Senhor. Eu quero ser esse homem de Deus. Jovem, você está namorando escondido? Jovem, você não está preparado para casar? Segura a onda aí. Dê um tempo, moça. Você tem que se preparar mais para casar. Casamento é coisa séria. Tenha paciência e entre nessa escola. Se preparar. A hora certa vai chegar, mas vai devagar. Para ter um casamento duradouro, tem que ter um preparo também bom. Alinha seu pensamento agora. Deixa o Espírito Santo de Deus. Eu falei só algumas coisas, mas lá no seu íntimo você sabe. Você sabe como está seu coração. Volte para Deus. Ele é rico em perdoar. A palavra te encoraja, ainda que seus pecados sejam tão encardidos, sejam tão feios e horrorosos. O Senhor te convida para uma conversa. Venha razoar comigo, vem conversar comigo, que eu tornarei os seus pecados mais brancos do que a neve. Deus nos dá uma nova página em branco para a gente poder aproveitar novas oportunidades. Peça perdão agora. Pede um quebrantamento para você. Quebrantamento. Não fica olhando para o outro, não. Senhor, quebranta meu coração. Ajuda-me a admitir, arrepender da dureza do coração. Renove, Pai, em mim o amor. Senhor, tire a canseira de alguns aqui. Alguns estão cansados de lutar, e a gente acabou de cantar que o Senhor é uma fonte de esperança. O Senhor é uma fonte de amor. E nós estamos agora, nesse momento, aos pés do Salvador. Estamos aqui é um altar, nesse momento, estamos aos pés do Salvador. Ministra aqui, Pai, para cada coração. Lá na casa, se alguém está nos assistindo também, ministra com teu Espírito agora uma palavra de conforto, de revitalização, de esperança para quem está tão desacreditado, está tão entregue, que acha que as coisas estão tão definidas. Mude agora essa história, Senhor. Dá uma boa ideia, uma boa cabeça. Supre lá na empresa, Senhor, as necessidades dessa pessoa. Proteja o emprego dela, a capacidade para dar conta do trabalho. Senhor, socorro. Sare nossas famílias. Cada coisa no seu lugar. E todos servindo para glorificar o teu nome. Pai, nos ajude a viver nossa missão, glorificar a Deus, impactar vidas, fazer discípulos de Jesus, para alegrar o teu coração, para te agradar.
Obrigado, Pai, por esse dia, por esse renovo, e nossos corações transbordam de alegria, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres, e graças a Deus, e amém, glória a Deus. Muito bem, gente, uma boa aula, você que nos